Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Eu vim hoje aqui, gente, falar um pouco com vocês, explicar o porquê que eu sumi, né? Sumi dos vídeos, sumi das lives, dos shorts. Bom, gente, eu e minha família, a gente tá passando por um momento, assim, bem delicado, sabe, amores? É bem delicado mesmo. Uma situação que a gente tá precisando muito da oração de vocês, da força que vem de Deus, né? Para poder passar por isso, né, com bastante fé e acreditando que Deus tem sempre o melhor pra gente. Bom, na noite da terça-feira para quarta, gente, o meu pai ele foi trabalhar, né? E aí de madrugada ele começou a sentir um mal-estar. E aí eu acredito que foi desconforto no abdômen e muita dor de cabeça, né? Eu não sei se ele chegou a vomitar. Eu não lembro o que meu tio falou, porque tá muita loucura, sabe? Então, assim, eu não vou saber ao certo. Mas assim, gente, eu sei que ele começou a passar mal, né? Dor de cabeça, desconforto no abdômen e talvez até vômito. E aí, amores, o que que acontece? O meu tio trabalha com meu pai à noite, né? E aí o meu tio, ele foi e viu meu pai, que meu pai não tava bem, não tava legal. E aí ele insistiu muito pro meu pai ir pro UPA, porque pra quem conhece meu pai sabe, gente, que ele tem assim um compromisso imenso com tudo, sabe? Com o serviço principalmente. Então assim, ele não queria sair do serviço, ele queria deixar dar o horário pra poder ir no médico, né? E aí, só que não tem como, gente, porque o meu pai, ele é hipertenso, né? Então o meu tio insistiu e levou ele na emergência da UPA. Chegando na UPA, gente, a pressão dele estava altíssima. E ele foi encaminhado para fazer soro com os medicamentos para baixar a pressão dele, né? Só que o que acontece? Até aí nós estávamos, né, achando que não, a gente fica nervoso, preocupado, mas nós achamos que o remédio direto na veia, né, ele ia ficar bem, porque já aconteceram outras vezes, né, dele ficar com a pressão muito alta e ele tomar medicamento na veia, né, e depois de algumas horas ficar bem, né, e passar e poder vir para casa normalmente, né, gente? Só que dessa vez foi diferente, gente. Dessa vez a pressão dele não baixou, tá? Mesmo depois de ter passado todos os remédios ali. E aí é onde veio a preocupação, né? Então, assim, ele foi pra UPA, nós ficamos lá aguardando os resultados dele, o que que daria e tudo mais. E aí ele foi, era de manhã, né, gente? E aí ali, eu não sei se foi meio-dia, 1 hora. Eu acho que foi a 1 hora e pouquinho. A médica chamou a gente pra conversar. Foi a 1 e pouquinho. A médica chamou a gente pra conversar. E detalhe, ele teve que ir para uma sala vermelha da UPA, né? Ou seja, uma sala que ela é para pacientes mais graves, pacientes mais sérios. E aí, gente, essa médica explicou pra gente o quadro dele que não estava baixando e que seria necessário a internação dele na UTI. Nessa hora, gente, eu e a minha mãe, a gente começou a chorar, né? Só que a gente tava de costa pra ele não poder ver. A médica falou: olha, vocês não precisam ficar nervosas, porque lá na UTI eles vão estar fazendo um controle bem melhor com equipamentos, tem equipe maior também. Eles estão totalmente preparados para receber o caso do teu pai, né? E ele vai ficar bem. Daí, gente, a gente chorou assim, né? E aí já paramos de chorar logo pro pai não ver, né? Pra não passar nervosismo pra ele. E, gente, foi muito difícil ver o pai, porque ele tava realmente, assim, muito mal, sabe? A gente chegou ali pra ver ele, ele tava todo encolhido, tremendo do frio, tava com a boca roxa. Ele tava, eu não sei se essa é a palavra, mas ele tava desorientado, sabe? Ele tava exausto, assim, mentalmente, então ele falava um pouco, ele desligava. Ele respondia algumas coisas pra gente, ele acordava e depois ele desligava. Então foi bem difícil ver ele nessa situação. Aí peguei uma mantinha pra ele, a médica arrumou a maca ali pra ele poder deitar, né? Porque ele ficou falando muito que ele queria ir pra casa, que ele queria descansar. E aí dei uma aguinha também pra ele e a mãe ficamos tranquilizando ele ali, né? Falando pra ele ficar tranquilo. E ele implorou pra médica, gente, pra poder não ir pra UTI, né? A médica contou pra gente que ele implorou. Só que o estado dele, gente, a pressão assim altíssima, realmente não tinha como não ser caso de UTI, sabe? E aí o que que aconteceu? Ele ficou aguardando o leito. Quando foi 3 e pouco da tarde, isso já foi na quarta-feira, né? Porque foi na madrugada aí, na quarta-feira, quando foi 3 e pouco da tarde, ligaram pra gente que tinha liberado o leito. Então, assim, se for comparar, né, gente?
com outros lugares, enfim, até que não demorou tanto, né? Apesar de que pro caso dele já foi demorado, mas até que não demorou tanto, né? Tem gente que espera bem mais leito na UTI, né? Então, graças a Deus, Deus arrumou o leito lá pra ele. E aí, gente, lá foi a gente correndo para poder dar entrada. Ele foi com a ambulância, a gente foi de carro, né, para poder dar entrada dele no hospital. Ele chegou lá e ele tava assim assustado, triste, né, gente, porque essa realidade realmente não é fácil, né? Você perceber que você tá muito mal, você perceber que você vai ter que ficar na UTI. Na UTI não pode dormir. Os horários são bem restritos, né? Então, assim, o horário da UTI é do meio-dia até 1 hora. Hoje de noite é das 8h30 às 9h, se eu não me engano, né? Então, assim, é um horário bem restrito, não dá pra estar ficando muito tempo. E aí, gente, outra coisa, quando ele chegou na UTI, o médico veio conversar com a gente, explicar o quadro dele. E o médico falou sobre a suspeita de ele ter algo nos rins, que os rins dele apresentaram nos exames que não estavam bem, que estava tendo alteração, né? As células de defesa estavam muito alta. Então, assim, além da pressão, tinha mais o rim, né? Tem mais o rim pra gente se preocupar. Então, assim, gente, só que eu já estou bem mais feliz, nós já estamos bem mais felizes, mais tranquilos, porque graças a Deus, assim, gente, ele saiu da UTI, né? Ele ganhou alta ontem, né? Na sexta-feira, então ele passou da UTI para enfermaria. Então, assim, gente, o nosso coração aliviou, assim, demais, gente, porque a gente não tava aguentando ver ele lá naquela UTI. Tava muito difícil de ver ele, tanto que na quinta-feira à noite eu fui visitar ele, só podia uma pessoa, né? E eu me desesperei, gente. Gente, a luz aqui do meu carro apagou e eu acabei vindo pra cá porque tá tendo bastante barulho lá no meu apartamento. E aqui fica bem melhor pra vocês ouvirem, mas acho que vocês conseguem me ver mesmo assim, né? Então, assim, gente, na quinta-feira de noite eu fui ver ele e eu me desesperei totalmente porque eu cheguei lá e eu vi que ele tava com sono, né? Só que daí ele se acordou, falou um pouquinho comigo e fechou os olhos de novo, né? E aí eu tava conversando com ele, assim, né? Falando umas coisinhas pra ele, né? Pra ele ficar bem, pra ele se recuperar, né, gente? E aí ele tentava, assim, ó, abrir os olhos e falar e não conseguia. De fraco, sabe, gente? Porque ele tava sentindo muita náusea, então ele não tava conseguindo se alimentar. Ele se alimentou muito pouco, gente. Menos que uma criança, assim, sabe? Questão, assim, de colherinhas. Ele se alimentou. E qual é o corpo que aguenta ficar com colherinhas, gente? Qual é o corpo que, ainda mais doente, né? Precisando de recuperação, aguenta ficar. E ele não conseguia comer, gente. A gente pediu pra ele comer. Ele falava que eu vou vomitar, meu estômago não tá bem. Então, assim, gente, foi bem difícil mesmo. E aí, na quinta-feira, quando eu vi ele demonstrando essas reações, gente, ele tava com a boca extremamente roxa. Ele tentava falar e não conseguia de fraqueza. Aí, nesse momento, eu caí no choro, no desespero, né? Não na frente dele, não chorei alto também, eu simplesmente chorei. Ele tava com o olhinho fechado, né? Aí eu saí e chamei os enfermeiros, só que eu não conseguia falar com os enfermeiros, gente. Quase que me deu uma crise de ansiedade, eu não conseguia falar com os enfermeiros, eu só tava chorando desesperada porque eu tava vendo meu pai naquela situação, né? Na UTI, cheio de aparelho, cheio de coisa e não conseguindo falar, não conseguindo reagir. Ele queria conversar e não conseguia, sabe? Então eu não aguentei, eu entrei em choro e eu saí, pedi ajuda dos enfermeiros. Os enfermeiros foram ver ele e comentaram que ele estava bem, gente, que os sinais dele, a pressão, estava tudo certo, tudo bem, que o que ele tinha mesmo era um cansaço mesmo muito grande, por tudo que ele passou, né? E também a própria pressão ali, por estar doente, tudo, né, gente? Envolve literalmente tudo. Também estar fraco por não estar comendo. Então, era um pouco de cada coisa ali contando, né? Somando. E, gente, eu passei o óleo ungido nele, eu orei pela vida dele. Eu li os Salmos 23, eu li os Salmos 91. A minha irmã também, a minha mãe, gente, também orando muito. A gente tá fazendo jejum, oração. A gente tá passando óleo ungido, a gente tá lendo a Bíblia, a gente tá aí visitando e ficando com ele todos os horários possíveis, né? A gente tá se revezando também com os familiares, né? Que também são queridos, né? Que querem ver ele, querem dar uma atenção para ele também, né? Então, assim, gente, a gente fica preocupada, é inevitável, não tem como, né, gente? É uma pessoa que a gente ama demais, né? Pra mim, é uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? Eu realmente não imagino a minha vida sem meu pai e eu acho que vocês me entendem, né? E assim,
eu juro pra vocês que eu tô tentando ser o mais forte possível para passar bastante força, né, pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, pra família. Não é fácil, né? Eu até não ia aparecer por aqui, mas vocês também são importantes para mim, né? A gente criou uma família aqui no YouTube, né? Pessoas que se importam com a gente, pessoas muito especiais. Então não tinha como eu não vir aqui explicar para vocês, né, gente, o que aconteceu, como que tá, né? Mas assim, resumindo para vocês, né? Hoje é sábado, já tá dando o pôr do sol, né? Já tá ficando de noite. E a minha mãe e minha irmã ficou de manhã o dia todo com ele. E aí a minha mãe tá agora ali com ele. E aí eu vou ir pra posar, né? E aí a gente tá se revezando, cuidando dele. E assim, ele tava com alguns sinais, alguns sintomas meio estranhos de tarde. Aí a gente já foi correndo orar, né? Minha irmã já conversou com as enfermeiras, né? E graças a Deus, gente, graças a Deus, é, a minha mãe tá lá com ele e ela comentou que ele tá super bem, que ele tá comendo bem, ele tá tomando água, coisa que ele não tava conseguindo fazer, né? Tá indo no banheiro também, tá tomando banho, né? E aí, como ele foi pra enfermaria, né? Aí as visitas são um pouquinho mais fáceis e por enquanto a gente tá conseguindo ficar de acompanhante, né? Porque como ele tem a pressão muito alta e fica muito tempo deitado, ele fica muito tonto, né? Porque pela idade não teria direito de ele ter acompanhante, mas pelas questões ali da pressão dele, né? Que influencia bastante, assim, né? Nessa questão de mobilidade mesmo, né? De se levantar, de precisar de ajuda. Então, graças a Deus a gente tá conseguindo ficar, né? Que Deus abençoe os profissionais que chegam, que continuem permitindo, né? Porque quem permite a gente ficar ou não é a enfermeira, que é a chefe do plantão, né? Então, graças a Deus a gente tá conseguindo ficar. Já tô com notícias boas aí dele, né? Que ele tá bem. E, gente, a gente vê ele e a coisa que ele mais pede é que ele quer vir pra casa, né? E dá uma dor no coração, dá vontade de trazer ele já para casa, né? Porque parece que ele vai se recuperar muito mais rápido em casa. Só que também, gente, o estado dele é bem delicado, né? Além da pressão, realmente o médico confirmou que ele tá com um problema nos rins. Nós vamos ter que procurar um especialista para poder tratar os rins dele, né? Enfim, mas as notícias são boas, né? Ele tá reagindo, ele tá melhorando. Ele quer vir para casa, né? Mas Deus vai abençoar que logo vai dar certo de ele vir. Então, eu quero, né, dizer para vocês que eu conto com a oração de vocês, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas queridas aqui que acompanham o canal, né? Que conhecem a minha mãe, a minha irmã, meu pai, né? Inclusive, na medida do possível, na medida que ele permite, eu trago um videozinho com ele, né? Ele tem vergonha, mas eu sempre tento trazer algum videozinho com ele, gente, porque essa é a minha vida, gente. Essa é a minha vida, né? Eu sou super família, tudo que eu posso fazer pelos meus pais, pela minha família, eu faço, gente. E a gente é muito unido, graças a Deus, né? Então, eu tenho fé em Deus, que logo esse momento vai passar, que é só uma provação, né? E vai passar, gente. Em nome de Jesus vai passar. Eu conto com a oração de cada um de vocês, né? Daqui a pouco eu vou estar indo lá pra ficar com ele à noite. E aí eu leio a Bíblia pra ele, vou orar, né, gente? A gente tá em jejum e oração com a família toda, né? E eu agradeço desde já todo mundo que tá ajudando a gente da família, né? Estão ligando, né? Mandando mensagem, estão indo visitar na medida do possível, né? Então, graças a Deus, meu pai é uma pessoa bem amada, gente. E eu acredito que Deus vai cuidar dele, Deus já está cuidando dele. E ele vai cada vez melhorar mais ainda, né, gente? Então é isso, peço que vocês continuem orando, orem bastante por ele, tá? E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar pra vocês, gente. Se eu esquecer de alguma coisa, eu coloco aqui nos posts pra vocês, porque a gente fica bem nervoso, às vezes algum outro detalhe foge, né? Mas é isso. Fiquem com Deus, gente, e lá o que der eu apareço aqui pra vocês.